Alô, você que está aí agora na TV Franca, canal 23 da NET, e também no portal GCN. Estamos começando agora o Hora da Verdade na TV, o seu resumo de notícias da semana em destaque, em análise. Comigo aqui, Correia Neves Júnior. Olá, Júnior, tudo bem? Tudo bem, Vaz. Passou bem a semana? Uma semana boa. Boa. Olha, no programa de hoje nós iremos destacar a crise nacional que tem afetado empresas. Vamos falar também sobre Conselho Tutelar, que teve eleição na semana passada. Tem ainda uma saúde caótica e cada vez pior aqui na cidade. E tem as nossas premiações. Sem falar na onda de violência que tem assustado a cidade com números impressionantes. Chegamos aí ao nada honroso saldo de 19 assassinatos no ano. É um número impressionante, mais uma execução no meio da rua. E a gente vai falar sobre este caso que chocou mais uma vez a cidade, também sobre todos esses outros que deixam a cidade agora com o mesmo número, pelo menos até o momento da gravação deste programa, com o mesmo número de mortes de todo o ano passado, nesses meses deste ano, em relação a 2014. A gente começa o programa de hoje destacando a crise nacional que tem afetado diretamente muitas empresas, como todos nós temos acompanhado e observado pelos noticiários. Aqui em Franca, a Eletropires, uma loja, uma empresa que vende materiais elétricos, está sofrendo bastante com isso. Essa semana veio a informação de que uma demissão de 43 pessoas e também pedindo ajuda judicial para tentar pagar esses funcionários, Júnior, que ficaram sem emprego no mês de setembro e agora a empresa está em maus bocados. Olha, Vaz, a gente vem num cenário de deterioração econômica, né, nos principais indicadores há algum tempo. E agora começa a ver o efeito muito prático disso, né? Quando você fala, a inflação está subindo, a taxa de juros explodiu, os alimentos estão pressionados, os preços, é uma coisa um pouco abstrata, né? Com o indicativo agora da Eletropires, é como se de repente as pessoas tomassem um choque, por isso que acho que impactou tanta notícia. Olha, está acontecendo mesmo, né? A tal da crise não é uma entidade abstrata, não é uma coisa que a gente imagina, ela é real, né? E atingiu duramente uma empresa de Franca. A Eletropires entrou semana passada com pedido de recuperação judicial, né? E já imediatamente ela demitiu 43 pessoas, o seu quadro que era de mais de 200 funcionários, demitiu 43, portanto, por volta de 25%, 30% do seu quadro de profissionais, não conseguiu pagar tudo que era devido. Isso vai para o cômputo da recuperação judicial, para ser parcelado esse saldo devedor. A empresa tem tido uma postura bastante séria e transparente, eu acho até importante, né? Ela não entrou com pedido e se recusou a prestar esclarecimentos, não, disse, olha, realmente devemos, realmente não tivemos condição. Se não me engano, saudaram só os 14 dias de salário dessas pessoas. E agora estão negociando, né, no âmbito da recuperação judicial, como é que vão pagar. O que é recuperação judicial? Recuperação judicial é a evolução da antiga concordata, né? Só que é uma versão aprimorada, inclusive baseado no modelo americano de legislação. Ele concede um prazo, ele dá um fôlego para a empresa. Como é que ele funciona? Agora abriu um prazo de 60 dias. A Eletropires entrou com um pedido, Vaz, de recuperação judicial. E o juiz deferiu. Ela tem 60 dias para montar um plano, ou seja, para ela botar no papel como é que ela pretende reverter os números ruins. Ela tem que, nesse plano, consolidar toda a dívida dela. A Eletropires já anunciou que deve 18 milhões de reais entre fornecedores, bancos, impostos e afins. E ela tem que propor, olha, eu pretendo pagar esses 18 milhões de reais da seguinte forma, ao longo de tanto tempo, e vou conseguir operar no azul, porque eu vou fazer cortes aqui, vou vender aqui, assim. Em linhas gerais, é isso que ela vai ter que se propor. E aí, tem que haver a concordância de quem é credor dela, né? Os credores têm que concordar com tudo isso. Em concordando, ela ganha um prazo grande, longo, como se fosse uma carência, sem pagar as dívidas, e a partir de um dado momento ela começa a pagar isso parcelado. Bom para a empresa, que continua existindo, bom para os funcionários, que ainda que em menor número, mas mantém os empregos, bom para o Estado, que continua arrecadando seus impostos, e bom para a economia de modo geral. A pior coisa é que uma empresa quebre.
Então, por isso que é feito esse tipo de esforço. Claro que é uma série de limitações em relação à disposição do patrimônio, outras coisas qualquer, para impedir o mau uso da recuperação judicial. Mas é nesse ponto que está a Eletropires. Qual é o grande desafio? Fica aqui, a nossa torcida é total para que a Eletropires, porque a gente séria, honesta, trabalhadora, não é um desvairado que chegou ontem e não tem uma história. Tem quase 50 anos de história em Franca. Então é importante, ela merece uma chance de seguir em frente. A gente só fica um pouco preocupado com esse cenário de crise, né? Porque não adianta você cortar, se não tiver para quem vender. E o setor em que ela opera, que é o setor de construção civil, é um dos mais duramente afetados pela crise econômica. Basicamente, caiu no chão, zero a venda de imóveis novos, por exemplo, e mesmo de início de construção. Aí o pessoal que trabalha com arquitetura, decoração, a engenharia, está todo mundo, que construtor, todo mundo apavorado, porque não tem ninguém começando obra, porque está todo mundo com receio do momento. A obra é uma coisa que custa muito, então fica todo mundo com o pé atrás. E aí, é nesse cenário que a gente fica um pouco preocupado. A torcida é total, mas realmente a Eletropires vai ter que conseguir fazer quase uma nova mágica aí, porque ela vai ter que conseguir vender num cenário tão adverso, revertendo uma tendência de prejuízo e começando a pagar as contas. Então, tem muito trabalho pela frente, eu espero que eles consigam manter essa linda história da empresa e que consigam também superar esse capítulo de dificuldade. Todo mundo sabe da Eletropires. Vamos ver imagens do local, né? Esse prédio ali na Avenida Doutor Ismael Alonso e Alonso, onde abriga a Eletropires. Tem muita gente perguntando, Júnior, a respeito da crise em si, se a gente vai melhorar, se não vai. Os indicadores, como você disse, estão muito ruins, mas o pessoal esperando que 2015 acabe logo e que 2016 talvez possa ser melhor. Será que é isso mesmo que a gente pode esperar? É isso, só que eu sempre faço umas comparações aqui. Você que me acompanha há um bom tempo nas nossas reuniões, tem determinados movimentos que a gente faz nas empresas em que eles são rápidos. É igual você está empinando um papagaio, você puxa o fio e ele vai, como a gente dizia, caipiramente, quando era moleque, vai de bicar para um lado, vai embicar para o outro. É rápido, você dá o toquinho e ele faz. Tem outros movimentos que são muito lentos. É como quando você conduzir um navio, como comandante de um navio, né? O comandante do navio, para virar à direita, daí a 100 km, ele começa 2 horas antes. 2 horas aí que vai fazer, porque é um movimento lento. Os movimentos da economia são lentos, da economia nacional. Todo esse ajuste fiscal que o Levi está fazendo agora, né, no governo federal, e parte dele precisava ser feito, né? O problema não é o que eles estão fazendo, é a mentira que eles disseram que não precisava fazer, a Dilma Rousseff na campanha, e depois teve que fazer pior. Tudo isso, demanda tempo. E a cada dia que a presidente Dilma continua perdida sem conseguir governar de fato, é um dia a mais de atraso que a gente vai ter. Não pelas medidas só difíceis que tem que tomar, algumas já tomadas, né? Como aquelas que tinham que ser diferentes, por exemplo, não dá para falar aumento de carga tributária, como pelo grau de confiança que tem que readquirir. Eu tenho dito muito isso. Além de todos os problemas que você tem, que são efetivos, né? Do valor do câmbio, ou seja, do valor do dólar, passando pela retração econômica. Por exemplo, setembro fechou 43% a menos a venda de veículos do que setembro do ano passado. Tudo são fatos concretos, né? A inflação recorde também. Esses são problemas de fato. Mas, além disso, o pior é de confiança. Todo mundo olha para a Dilma e ninguém acredita nela. Ninguém acredita no governo federal. Ninguém acredita no que ela está fazendo. E aí, meu amigo, quando você não acredita, seja numa relação pessoal, seja numa relação de pessoas com o seu governo, elas não investem. Quem é o louco que vai começar a pegar aqueles 2 terrenos que comprou e pagou ao longo da vida e vai começar a construir uma casa agora sem saber se vai terminar? Quem é um empresário que vai abrir uma unidade de negócios e empregar mais gente sem saber se vai ter para quem vender ou como pagar os salários daqui a alguns meses? Quem está comprando o carro zero? Então são essas dificuldades que a gente vê no Brasil hoje. E isso demanda um tempo. Quanto antes a Dilma saísse, e aí eu digo, olha, eu sou daqueles que acreditam que sobram razões para o impeachment da presidente. Não tem mais o que piorar. Mas independente disso, ainda que você acredite que não há razões, o fato é que ela não tem condição de governar mais. Ninguém acredita nela. E nesse instante, o melhor que ela podia fazer era sair. Sair de cena e dar margem para um governo de transição que pudesse levar o Brasil, como fez o Itamar na época do Collor. Levar o Brasil pelo menos até 2018 já recuperando. Porque do jeito que está, se 2015 está sendo difícil, não esperem coisa muito melhor de 2016, né? Se não piorar,
já é uma coisa boa. E recuperação mesmo, só a partir do final de 2016 para 2017. Que coisa, hein? Tem muito tempo ainda, muito Tem muito chão. tempo. E tem muitas outras Eletropires por vir. E em Franca também, né? Porque são tantas empresas Com dificuldades. com dificuldade, principalmente no setor calçadista, que deixa a gente preocupado com todo esse momento que a gente tem vivido. Essa semana que passou, nós tivemos também a realização da eleição para os conselheiros tutelares. O Conselho Tutelar é um órgão tão importante que age diretamente ali no atendimento a crianças e adolescentes. Todo mundo já acompanhou histórias que o Conselho Tutelar está acompanhando determinada criança, ou que essa criança não está indo à escola, ou ela foi maltratada em casa, coisas desse tipo. Então é muito concorrido, né? Aqui em Franca foi feita essa eleição com vários candidatos, 10 foram eleitos. Esta moça que a gente vê agora nesta imagem é a Andréia Oliveira. Ela teve impressionantes, Júnior, 1.048 votos. Segundo o Conselho Tutelar, ninguém teve, ou pelo menos numa história recente, tantos votos quanto teve ela. O Conselho Tutelar que é uma instituição recente na história do Brasil. É impressionante a votação dela mesmo. Pra você ter uma ideia, ela quase que teria votos suficientes. Olha, 8.000 pessoas no total votaram. Das 8.000, 1.000 votaram nela. É uma coisa impressionante. Com essa votação, ela teria quase que chance de ter sido eleita vereadora. Agora, só 8.000 votaram. Na eleição de prefeito e vereador, são 200.000 pessoas que votam. Então, se candidatar, é muito difícil que ela não ganhe uma cadeira de vereadora. Ela que é ligada à Igreja Universal, foi filiada ao PRB, me parece que não está afiliada nesse instante, está um pouco afastada, mas independente disso, tem tempo para se filiar a um partido político, e se assim decidir, ela é pedagoga, tem grande chance de ser eleita, pedagoga e ligada à Igreja Universal do Reino de Deus. Tem outros nomes ali, eu conheço 4 dos 10 eleitos, gente voltando, como a Gláucia, né, Limonte, ela tem uma história aí bastante ligada à defesa das crianças, dos adolescentes, ela volta aí ao Conselho Tutelar. Tem o Mambrini também, o Sargento Mambrini, que foi o criador do PROED em Franca, naquele programa de prevenção às drogas, foi também vereador, estava afastado, foi Conselho Tutelar, está voltando agora. E tem a Luciana Ribeiro, foi uma surpresa, ela tentou algumas vezes, conseguiu agora, ela que é irmã do Wagner Deocleciano Ribeiro e do Zé Alexandre Ribeiro, também filha do recentemente falecido Zé Ramon, um empresário, cafeicultor. Ela estava tentando há algum tempo, conseguiu agora. Tem a Hilda, também ligada aí à comunidade evangélica, era uma grande figura, também conseguiu chegar lá. Então, a todos, a gente deseja muito boa sorte. Eu tenho profundas discordâncias em relação ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que há muitos momentos em que ele faz um desfavor às crianças ao invés de um favor. Mas, indubitavelmente, não tenho dúvidas, de que o trabalho do Conselho Tutelar é importante. É importante na defesa da criança, nessas situações que você falou. Muitas vezes, uma criança vítima de maus tratos, de abandono e de agressões, a única instituição que consegue, de fato, protegê-la é o Conselho Tutelar e consegue, muitas vezes, redefinir histórias, atuando junto com as famílias ali. Então, parabéns aos eleitos, que eles cumpram o seu mandato com dignidade, com honradez. São 4 anos de trabalho, que façam jus aos R$ 3.300 que vão receber. E eu sempre lembro que esse dinheiro é pago por nós, portanto, que eles trabalhem e façam a diferença. E vão trabalhar, né? Porque Franca não tem um histórico de problemas muito sérios do Conselho Tutelar, mas na cidade de Cristais Paulista, acho que todo mundo se lembra, nesse ano teve do menino Adriano, né, que acabou sendo morto. Muito bem lembrado. Ali foi a omissão ou a ausência do Conselho Tutelar, que foi alertado várias vezes, né, de que havia alguma coisa esquisita ali. Chegou a fazer visitas e não percebeu a criança agredida, acabou resultando naquela tragédia de morte, de agressão e de todo aquele horror que a gente viu ali em Cristais Paulista. Foi uma tristeza, né? Foi morto pela madrasta, e completamente espancado. Tinha aquelas imagens tão tristes que a gente chegou a veicular. Se em Franca ocorreu tudo bem, na cidade de Restinga, como já é de praxe, tudo terminou muito mal. Lá a eleição do Conselho Tutelar foi cancelada. Isso porque teve mais votos computados do que votantes.
Isso quer dizer o seguinte, que esses votos caíram do céu, por exemplo. Tinha voto de mais para eleitor de menos, né? Assinar, por exemplo, pra você entender que está me vendo, assinaram a lista lá, 300 pessoas, que foram votar, mas tinha 322 votos, 22 votos a mais do que o número de pessoas que dizem ter ido votar. Olha, a Restinga está ficando... A população de Restinga não merecia isso. Está ficando uma coisa folclórica, está ficando uma coisa absurda. Parece uma cidade saída dos livros do Gabriel Garcia Marques, parece que é realismo mágico. É uma coisa assim que não tem como você traduzir aquilo como... Olha, infelizmente, não dá para levar os políticos de Restinga a sério. Não dá para levar a sério. Não dá para levar quem comanda as instituições ali a sério. Acabou de ter o quiprocó do boxe lá dentro da Câmara de Vereadores, com 2 contra 1, né? Os 2 irmãos, Trovão e Torrinha, agredindo o Leonardo, lá dentro, né? Passa em poucas semanas, é uma votação de conselho tutelar. Você vai falar, o que pode dar de errado? Em nenhuma das cidades que compõem a nossa região deu nada errado, só em Restinga, onde apareceu mais voto do que votante. Nunca me chama para jogar truco na cidade. Não, ali deve ser todo mundo campeão. A gente vai para a Justiça cancelou a eleição, vai fazer outra eleição lá em Restinga. Deve ser no dia 18 agora. Não tem jeito. Um lugar maior, porque falaram também que o lugar era pequeno demais e tal. Que coisa. A gente vai a um breve intervalo comercial e voltamos já aqui no Hora da Verdade com os problemas na saúde. Já também as informações sobre a semana violenta na cidade. A família cresceu, a alegria aumentou. Agora a proteção também precisa ficar maior. Então, temos o melhor plano para você. Tem a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Padaria Pão Delícia. Um lanchinho, um pão para o café, salgadinhos ou aquele bolo delicioso é na Pão Delícia. Tudo fresquinho para você. Saboreie. Padaria Pão Delícia. Uma delícia. E a gente está de volta aqui com a Hora da Verdade. Só uma correção, no primeiro bloco eu disse que o menino Adriano havia sido morto pela mãe, né, pela madrasta. Não é, aquela história de Cristais Paulista. Exatamente. Na realidade ele foi morto pela mãe de verdade, a Jane Jardim. Ela supostamente com o padrasto tendo espancado as crianças e agindo como cúmplice. Exatamente. É tão inacreditável que a gente até imagina não ser mãe, mas era mãe mesmo. Vamos falar agora sobre a saúde, que mais uma vez teve uma semana delicada. No último domingo, o Comércio da Franca publicou uma reportagem em que dizia que o delegado da cidade, aqui, Luciano Sintra, que está investigando os falsários na rede pública de saúde, havia identificado o 9º falso médico. Esse falso profissional passou por Franca no ano passado, em julho, fez 29 plantões e se passava por um médico que existe de verdade, atua na capital paulista com o nome de Alberto Cisneros. A polícia não informou o nome do profissional, do sujeito que se passava por esse profissional, mas segue as investigações e acredita até que esse número deva aumentar no decorrer das investigações. Mais um falso médico na rede, Júnior. E vem mais. Na verdade, além de todo o horror que representa o governo Alexandre Ferreira, do ponto de vista não só de competência administrativa, mas de decência mínima, de respeito à moralidade das coisas, né? Ou seja, fazer as coisas como a lei diz que deve ser feita. Além disso tudo, ainda por cima ele sofre de preguiça, né? De uma preguiça crônica, né? Muita gente confundiu aí, achou que o Alexandre era trabalhador. Não, ele é dono de uma preguiça, ele e o secretariado dele, atroz, né? Uma preguiça endêmica também. O delegado Luciano está fazendo aquilo que o Comércio da Franca fez no começo, numa escala maior agora, e que a prefeitura não fez nunca. Ou seja, segundo o ICV, né, Instituto de Ciências da Vida, acho que são 117 médicos, é uma coisa assim, um número acima de 100 médicos, entre falsos e verdadeiros, trabalharam em Franca de meados de 2014 a meados de 2015. Foram esses profissionais aí. O que o Comércio da Franca fez? Lembra que
nós identificamos 8. Os 8 médicos falsos denunciados foram denunciados por nós. O que a gente fez era, a partir de denúncias que a gente recebeu de gente que trabalhava no pronto-socorro, de médicos falsos, né, de médicos que teriam condutas esquisitas, falava, o doutor fulano de tal, o doutor ciclano de tal, por exemplo, o doutor Naas Adonais era esquisito. O que a gente fez? Pegava na lista do CRM quem era o Naas Adonais, onde ele estaria trabalhando. Ligava nesse lugar, pedia para falar com o Naas Adonais. Se a gente conseguia falar com o Naas Adonais, nós perguntávamos e tentávamos entender se ele tinha vindo a Franca ou não. E aí, a partir desse cruzamento de informações, a gente descobria se era falsário ou não. Por exemplo, se o Naas Adonais dava comprovação de que jamais esteve em Franca, era uma evidência que alguém usando o nome e o CRM dele trabalhou aqui. E assim a gente acertou os 8 primeiros nomes. O que o doutor Luciano está fazendo agora? Seguindo a lista. Ele pega um por um da lista do ICV e liga lá. Fulano de tal, que é médico lá no Acre. O filho, o senhor Joaquim, será do quê? O senhor está aí, o senhor, aqui consta que o senhor trabalhou em Franca, o senhor esteve aqui? E aí se o cara confirma, não, tive, fiz o plantão, tudo bem, era um médico verdadeiro. Se o cara não é encontrado ou diz que nunca trabalhou aqui, é um indicativo de que era um médico falso. E assim ele já identificou mais um. A prefeitura não se dignou, são só 117 nomes. Não se dignou a fazer essas ligações telefônicas até hoje, a descobrir o que aconteceu, mesmo porque todo o interesse do Alexandre Ferreira até agora foi proteger o ICV. Ele só rompeu o contrato quando não tinha mais jeito de não romper por conta das ações do próprio Ministério Público. Se não, se dependesse da vontade dele, e outra coisa, ele teria mantido a empresa. Ele disse isso várias vezes. E, além disso, ele também permitiu que médicos que trabalhavam para o ICV continuassem credenciados prestando serviço agora. Ou seja, a farra continua nos pronto-socorros da cidade, com médicos, aqueles plantões esquisitos. Até agora mesmo a gente identificou mais alguns. Um deles a gente vai falar daqui a pouco, é o coordenador do SAMU, onde o sujeito inventa plantão ou multiplica plantão para ganhar aquela fábula no fim do mês. Né? Então é um problema seríssimo que continua. E muitos não. Tem casos até de médicos que dormem e continuam recebendo por isso. Mas um depoimento na SEI, que houve há poucos dias atrás, onde o médico confirma que dorme e recebe por isso. E ainda sobre este assunto, sobre o Instituto de Ciência da Vida, nesta semana também o juiz Aurélio Miguel Pena proibiu que a Prefeitura de Franca faça pagamentos ao Instituto de Ciência da Vida. Essa decisão foi tomada por ele devido a todas essas denúncias e investigações que têm acontecido e também por conta do Ministério Público, que havia ingressado com essa ação através do promotor de justiça Paulo César Correia Borges. Uma decisão importante. Excelente decisão do juiz. Né? Enfim, parou a sangria do dinheiro público. Eu lembro mais uma vez, e por que eu digo e repito, Alexandre Ferreira, além de incompetente, é preguiçoso. Uma preguiça atroz. Por que eu digo isso? Isso no mínimo. Isso se essa preguiça não for de conveniência, né? Não for motivada por má fé, ou seja, por deliberadamente querer fazer a coisa errada. O Comércio da Franca denunciou há meses, o primeiro falsário, o segundo falsário, o terceiro falsário, e indiferente a isso tudo, o senhor Alexandre Ferreira seguiu liberando os pagamentos milionários. Nós não estamos falando de coisa de R$1.000, R$2.000, R$3.000, era coisa de R$2 milhões por mês. Ele seguiu pagando o ICV normalmente, inclusive os falsários. Ele chegou, o Alexandre Ferreira tem feito isso, ele mentiu N vezes ao longo do seu governo. Né? Se tivesse uma Câmara de Vereadores forte, ele já era história faz tempo. Porque você não pode, no exercício do cargo público, mentir como faz o Alexandre. Ele disse, numa entrevista a nós, que iria suspender os pagamentos dos falsários, coisa que não fez, seguiu pagando a empresa normalmente. E aí, só agora, com a decisão, o Ministério Público entrou com uma medida cautelar, dizendo que precisa parar esses pagamentos, pois serviço não tem condição. E aí o juiz Aurélio Miguel Pena deferiu essa medida, ou seja, determinou o quê? A Prefeitura de Franca não passa mais um centavo para esse instituto até o limite de R$1 milhão, que é o que o Ministério Público já apurou, R$940 mil, que foi pago para 6 falsários. Então, isso é a primeira coisa. E também bloqueou todos os bens, proibiu o repasse de qualquer centavo adicional ao ICV,
para ficar claro, e bloqueou os bens no valor de R$940 mil, que é o que a prefeitura de fato pagou para pelo menos 6 dos falsários. Isso independente dos outros problemas que serão investigados. Então, é uma medida importantíssima, Vaz, que abre caminho aí para recuperar parte do prejuízo que os cofres públicos tiveram. Haverá outras ações, e o promotor Paulo Borges já sinaliza nessa medida cautelar que há inúmeras evidências de improbidade administrativa cometida, ou seja, de faltas gravíssimas cometidas pelo prefeito. Mas isso, pela Prefeitura de Franca, fica para um outro momento. O importante era dar um jeito de estancar a sangria do dinheiro, e isso foi conseguido agora, tanto com a proibição de renovos repasses, como com o bloqueio dos bens do ICV. O juiz, o Miguel Aurélio Pena, essa semana esteve em evidência, já que teve uma outra ação dele, uma outra decisão no caso, ainda a respeito da saúde de Franca. Ele bloqueou os bens da secretária de saúde, Rosane Moscardini, esta que a gente vê aí na imagem, da Giane Alves, que é uma das supervisoras ali do SAMU, e deste rapaz aí também que a gente vê com essa cobra no pescoço, o Rogério Ribeiro, ele que é coordenador do esse SAMU. Aí, ó, esse que você viu com a cobra no pescoço é o coordenador do SAMU, hein? Imagine. Exatamente. Essa decisão do juiz foi por conta de supostas fraudes nas escalas dos plantões desse rapaz aí que a gente viu agora há pouco. As duas, tanto a Giane como a secretária de saúde Rosane Moscardini, estavam, segundo o juiz e denúncia do Ministério Público, pelo promotor Paulo César Correia Borges, sendo coniventes com as atitudes dele. Olha, a Prefeitura de Franca é a casa da mãe Joana. Ali, meu amigo, ninguém controla porcaria nenhuma, né? Fica evidente. Olha, esse Rogério aí, o homem da cobra, amigo, viu? Ó, esse brother do Alexandre Ferreira. Esse não tem currículo, esse sujeito tem ficha corrida. É diferente, né? Ele não tem, como a gente diz em inglês, resume. Ele tem histórico criminal. Vamos falar, ele responde a um processo criminal por falsidade. Isso que o ICV fez em Franca, ele, Rogério Ribeiro, fez numa escala menor lá no Paraná. Ele também cursou medicina fora do Brasil, não tinha conseguido revalidar o diploma, isso alguns anos atrás. E aí, usou nome falso, CRM falso para clinicar lá, para montar uma empresa, empregou outros como ele, nessa empresa que ele montou, ganhou o dinheiro lá da Prefeitura do Norte do Paraná e sumiu. Né? Teve amigo dele aí, foi até preso. Né? Ele não, mas teve amigo aí que foi. Gente que trabalhava com ele. Então, esse é o cara. Esse cara, depois ele conseguiu revalidar. Entre o processo começar a tramitar e os anos que passaram, ele conseguiu revalidar o diploma e veio trabalhar aqui em Franca. Até aí tudo certo. Mas um homem que é capaz de mentir, de falsificar documento como ele fez, recebeu do prefeito Alexandre Ferreira um cargo de confiança. Ele é o coordenador do SAMU. E agora, segundo uma denúncia feita pelo MP, ele inventava plantão. Ele era uma espécie de Gasparzinho do SAMU, um fantasma. Esse é o termo. Ele tinha vários vínculos de emprego, ou seja, ele trabalhava em lugares diferentes, até aí tudo bem, só que no mesmo horário. Então, ele alegava que estava no SAMU atuando como coordenador, no mesmo horário que ele devia estar fazendo o seu trabalho como atendente do SAMU também. Então, ele acumulava, né? E aí, na verdade, ele não estava nem atendendo, nem no SAMU. Ele estava, ou numa UPA, por exemplo, num outro lugar da prefeitura onde ele devia estar. Ele não estava nem ali, nem no SAMU. Ele estava, na verdade, trabalhando na Unimed ou na Santa Casa, porque ele tinha esses dois empregos particulares. E aí, a peça do Paulo Borges é importantíssima, né? Muito séria. Ele comprova, ele cruzou as escalas. Ele diz, aqui o cara alegou que estava, por exemplo, segunda-feira do meio-dia às 6 horas no SAMU, mas estava também na UPA e estava no mesmo dia que ele estava na Santa Casa. E ele ganhava por todos esses problemas. Então não é uma falhinha administrativa, não. É uma falha que foi para o bolso dele. Aí eu te pergunto, foi demitido pelo Alexandre Ferreira? Continua no SAMU. Continua gozando da confiança do prefeito. O mesmo prefeito que persegue quem fala a verdade, né, como vocês vão ver daqui a pouco, é o prefeito que premia os amigos com imunidade total. Esse Rogério Ribeiro fez isso para ganhar mais. Chegou a ganhar fábulas aí também de dinheiro
porque multiplicava os plantões. E aí o Paulo Borges argumentou, a tese foi acolhida pela Justiça e foi decretada a indisponibilidade de bens do próprio Rogério Ribeiro e também das suas superiores, né? A supervisora aí, Giane Alves, e a secretária, como você falou, a Rosane Moscardini, porque era elementar, bastava. Você vê que não tem conferência de ponto na prefeitura, ninguém confere nada. O que aparecer ali, meu amigo, é pago. O dinheiro nosso é tratado como capim, porque ninguém fiscaliza nada. Isso jamais aconteceria numa empresa privada, do sujeito está dizendo para o patrão que está em 3 lugares ao mesmo tempo, porque o dinheiro o sujeito olha de perto. Na prefeitura do Alexandre Ferreira, o dinheiro é vendaval, é nosso dinheiro, que é capim, é tratado sem menor respeito. E essas denúncias que foram feitas pelo Ministério Público e acatadas pela Justiça, pelo juiz Aurélio Miguel Pena, elas foram, Júnior, na ocasião, até em entrevista aqui ao nosso programa, foram achincalhadas pelo prefeito Alexandre Ferreira sobre essas investigações que o Paulo Borges Exato. faz. Na verdade, foi há poucas semanas atrás, não, se tiver, olha, esses dias eu vi um argumento de um jornalista da Veja com relação a Dilma, né, onde ele dizia o seguinte, a jornalista, que se tivesse 1000 jeitos certos de fazer uma coisa e um errado, a Dilma escolhe o errado. Esse mesmo raciocínio se aplica ao Alexandre Ferreira. Se você der 10.000 opções boas para ele fazer as coisas e tiver uma errada, ele vai escolher errada. Né? Porque aqui, com o Rogério, o cara pode ser amigo, pode ser irmão dele, né? Irmão de alma dele. Né? Com tantas irregularidades, qualquer administrador decente, honesto, falaria, olha, cara, não dá agora. Você vai para casa, cargo de confiança, não dá para você permanecer. Lamento que é uma denúncia do Ministério Público, que você está me roubando, você está desviando dinheiro público aqui, ó. Você inventou plantão que não existe. Você responde a um processo criminal lá por falsificar documento. Como é que eu vou botar você para fiscalizar os outros? Você é coordenador? Mas não, o Alexandre deixou o cara do jeito que está. E o Alexandre fazendo sempre as coisas erradas, o senhor Alexandre Ferreira. Há poucas semanas, no caso lá da licença ambiental concedida de maneira irregular, lá para os curtumes, aquela outra coisa que, segundo o Ministério Público, foi para pagar doação de campanha, né? Foi para retribuir doação de campanha. O Paulo Borges tinha feito a denúncia e o Alexandre Ferreira reagiu, dá uma olhadinha nessa entrevista, com essa ironia, né? Fazendo uma provocação às motivações do Paulo Borges e à atuação do promotor. Olha o que disse o Alexandre Ferreira há poucas semanas sobre uma denúncia do MP com relação à licença ambiental falsa. Uma coisa é dar transparência às ações da promotoria. Eu acho que tem que ter transparência com as ações da promotoria. A outra coisa é você querer aparecer demais, fazer o seu trabalho, que é obrigação de ofício, e depois querer informar todo mundo 5 horas da tarde, como ele fez, dizendo que todo mundo é culpado, que todo mundo é bandido, que todo mundo está errado, e lá na frente não acontece, ele não consegue pôr para frente a ação dele. Bom, vocês viram aí, né? Se há alguém, né, que está fazendo o seu trabalho certo é o Paulo Borges, né, Alexandre Ferreira. Antes de falar que o promotor quer aparecer ou que lá na frente as denúncias não se confirmam, você pensa 2 vezes, porque as denúncias do Paulo Borges estão se confirmando e virando em ações da justiça que pesam contra o seu governo, né, e muitas outras ainda virão, certamente. A gente vai falar agora sobre aquela enfermeira, a Aparecida Santos Lima. Ela é conhecida como Cidinha. Essa mulher que a gente vê aí nas imagens, mulher de fibra, foi à Câmara Municipal no ano passado, durante um depoimento na Comissão Especial de Inquérito, para falar sobre um tanto de bicho, de insetos que haviam lá no pronto-socorro infantil. Ela foi confirmar o que havia sido denunciado. Ela foi convidada para depor, como se você fosse chamado para depor, para dizer o que aconteceu. Né? As denúncias existiam, foram feitas por gente que ocupa cargo de confiança, o comércio da Franca havia repercutido, e ela foi lá. A SEI chamou vários servidores ali para confirmar. E ela foi uma das que confirmou. Sim, tinha rato, tinha barato, tinha tudo ali. Depois disso, ela acabou sendo punida. Por falar a verdade. Ela foi enviada para outro departamento da prefeitura, ela trabalhava no pronto-socorro infantil, foi encaminhada para outro lugar, ela revoltada com isso, porque ela também foi colocada em outro horário. Trocaram, olha a perseguição, o senhor Alexandre Ferreira trocou o horário e o local de trabalho dela, né?
Para quê? Para perseguir, óbvio, né? E aí ela conseguiu, porque ela entrou na justiça, conseguiu uma liminar em que o juiz determinava que ela voltasse para o local de trabalho original dela, que era no pronto-socorro infantil, no horário noturno. A prefeitura, meu amigo, não cumpriu e a dona Aparecida Cidinha continua em outro lugar, que ela não quer, e a prefeitura continua dizendo que está certo. E a prefeitura, de novo, mentindo. Né? A prefeitura, mais uma vez, mente. A prefeitura diz na sua defesa, entre aspas, que está cumprindo a decisão do juiz, porque o juiz mandou ela ir para uma unidade de 24 horas. Não é verdade. O juiz manda ela ser reintegrada ao seu local de trabalho original e ao seu horário original de serviço. Né? Então é um governo que brinca com as pessoas, que não respeita a verdade, que não respeita nenhuma decisão judicial. Né? Você vai fazer o quê diante de um quadro desse? É absurdo. Eu vou mostrar essas duas fotos. Essa que você está vendo é a Cidinha. Essa mulher, tudo que ela fez, ela ganha um salário modesto, é uma servidora pública de carreira, atua com dignidade para ganhar um salário bem modesto no final do mês. Tudo que ela fez, ela não criou confusão com ninguém, não desrespeitou ninguém, não deixou de fazer o seu trabalho. Ela foi chamada para uma comissão especial de inquérito da Câmara de Vereadores para depor. E no seu depoimento ela confirmou a verdade. O Alexandre Ferreira disse que ela tratou de assuntos, não respeitou, não manteve sigilo sobre as coisas do trabalho. Quer dizer que então que o servidor público tem que mentir, na opinião do seu Alexandre Ferreira, né? Porque falar a verdade dá problema. Essa mulher que só foi na Câmara de Vereadores falar a verdade, tomou 2 dias de suspensão, teve os dias descontados e agora foi transferida de local e horário de trabalho. Uma punição por falar a verdade. Esse outro aí, o homem da cobra, o amigo do Alexandre, o Rogério Ribeiro, falsificou documento, falsificou CRM, exerceu a medicina sem poder, falsificou plantão, inventou plantão que não fez aqui em Franca, ganhou uma fábula, não devolveu, não pediu desculpa e continuou ocupando o cargo de confiança. Tudo. Porque esse homem, que você está vendo aqui, ó, o senhor Alexandre Ferreira, aquele que o Sidney Rocha disse que preparou para governar Franca, que era assim. Por sorte, na democracia, os mandatos chegam ao fim. E o do Alexandre Ferreira termina daqui a um ano. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já já aqui no Hora da Verdade. A família cresceu, a alegria aumentou. Agora a proteção também precisa ficar maior. Então, temos o melhor plano para você. Tem a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Padaria Pão Delícia. Um lanchinho, um pão para o café, salgadinhos ou aquele bolo delicioso é na Pão Delícia. Tudo fresquinho para você. Saboreie. Padaria Pão Delícia. Uma delícia. E a gente está de volta aqui com a Hora da Verdade na TV, seu resumo de notícias da semana, com muita análise, viu? E tem um número que foi alcançado nesta semana que passou, que deixa a cidade cada vez mais preocupada. Com a morte de Rony Aparecido, de 39 anos, nessas imagens que a gente vê aí agora, o Rony Aparecido Silva chegou, portanto, agora a 19 casos de violência, de mortes violentas de janeiro a outubro de 2015. Esse número se iguala todo o ano passado. Lembrando que no ano passado, mês de dezembro, apenas em dezembro, foram 6 crimes, 6 homicídios registrados naquele mês. Portanto, esse número muito alto já se compara, já se iguala na realidade ao ano passado. O Rony, ele foi morto com pelo menos 5 tiros no peito, na barriga, inclusive na cabeça, na rua Cláudio Silveira, na Vila São Sebastião. Possivelmente com envolvimentos com droga, já que ele havia saído da cadeia há cerca de um mês. Mas, Júnior, números impressionantes mostram aí 19 crimes, homicídios só nesse ano. Há muita coisa que impressiona nesse crime, Vaz. Primeiro o que você já falou, né? Nos primeiros 10 meses de 2015, você tem um total de mortos por assassinato idêntico ao que você teve em 12 meses de 2014. Com a diferença de que os últimos meses do ano, por conta das festas, né,
do período aí que leva as pessoas a beberem mais, costuma ser mais propício, infelizmente, a crimes passionais. Então, a coisa em 2015 pode ficar muito pior em Franca. Esse é um fato preocupante. O segundo fato preocupante são as características do crime, né? Claro, o sujeito não estava rezando, né? Estava ali num templo católico, evangélico, budista, espírita, fazendo uma meditação. Também ele não era exatamente o protótipo do bom moço, né? Puxou cana, saiu da cadeia, etc e tal. Estava aí, né? Passagem por envolvimento com droga, parece que por furto também, enfim. Tinha aí uma ficha extensa. Só que esse sujeito foi assassinado com 5 tiros. E segundo os policiais que atenderam a ocorrência ali, ele fez inclusive menção de se defender, botou a mão na frente, quer dizer que ele percebeu o que ia acontecer, o que estava acontecendo enquanto era morto. É uma violência extrema, é uma violência inaceitável, é uma violência que não teme sequer consequências, porque isso está sendo feito à luz do dia, né? Nenhum desses assassinatos, esses últimos que a gente relatou, ninguém foi levado a um lugar ermo e distante, propício à desova de um cadáver, como a gente estava acostumado a ver antigamente, quando os casos eram muito pouco frequentes. Está acontecendo na luz no meio da rua, né? Na frente de todo mundo, não está nem aí, vai, mata, arrebenta e pronto, acabou, né? A polícia insiste que não há conexão entre esses crimes, há um componente comum, que é a droga, né? Mas a polícia diz que não há vinculação entre eles. De qualquer forma, eu acho que a polícia precisa intensificar essa investigação para entender o que está acontecendo no submundo da droga, né? Está vendo o quê? Houve uma ordem para ser intolerante com quem deve o tráfico? É alguma briga de facção? O que está acontecendo? Porque esses números assustam demais, mas. E aí a gente fica observando que são crimes cada vez mais violentos, né? Muito violentos. E com requintes de crueldade, de execuções. Esse não foi o primeiro caso ali na Vila São Sebastião. Tivemos um outro caso recente em que o homem também foi morto com a mesma crueldade, mas a facadas. E nós tivemos também, nesse número de 19, o caso da jovem Rosane Bertelli, de 24 anos, ela que foi morta pelo Esse é o que é diferente dos demais. O Breno Rezende, este homem que a gente vê aí nas imagens. Esse caso completou 1 mês na semana que passou. O Breno deve ser indiciado por homicídio qualificado. Ele continua internado no hospital regional, está sob escolta da polícia. Se ele se recuperar, ele já saiu da UTI, se ele se recuperar, ele irá para a cadeia e pode puxar cana bastante intensa. Mas ele está preso. É importante dizer para as pessoas, ele está no hospital, mas ele está preso. Com escolta, ninguém tem acesso a ele, então... E é o lugar, ele tem que ficar preso mesmo. O que ele fez é indesculpável. Só tem que fazer uma distinção, né? Quando a polícia até minimiza as autoridades ou quem entende, faz análise de criminalidade com profundidade, costuma minimizar o impacto do assassinato, dizendo que é um crime difícil de prever, porque a pessoa não está querendo roubar ou levar nada, né? Eu acho que isso se aplica aos crimes passionais, por exemplo, do Breno e da sua noiva, né? É um crime impossível de prever e contra o qual você não pode fazer muita coisa. Mas eu insisto, essas violências que estão levando, esse acúmulo de crimes violentos, notadamente execuções, precisam receber da polícia uma atenção especial. E, portanto, desse caso aí que chama muito a atenção, né? Foi um caso que deixou a cidade inteira em choque, o caso da Rosane Bertelli. A gente continua falando ainda sobre violência, foi uma semana bastante movimentada, viu? Um dos casos que deixou todo mundo ali assustado de como a criminalidade tem agido, aconteceu na quarta-feira à noite. O Franca Basquete entrou em quadra. E aí os jogadores que deixaram seus celulares, suas carteiras, dentro do vestiário, acabaram vítimas. Foram levados... É isso aí mesmo que você está vendo, você não entendeu errado, não. Roubaram os atletas do Franca Basquete. É verdade, levaram carteiras com documentos, todos os documentos de 5 jogadores, né? Levaram também celulares, teve o caso de um jogador que perdeu
ali que foi levado um anel em que aparentemente era de noivado ou de compromisso, já que tinha o nome da namorada, e levaram até uma bermuda dos jogadores ali. Mas vai servir, né? Pelo tamanho que são os caras do basquete, vai ser difícil, viu? Mostrando que não tem jeito, né, Júnior? Ninguém está livre da criminalidade. Ali houve um vacilo, porque deixaram o vestiário com a porta trancada. Mas nem isso ninguém vai esperar, né? Você vai esperar que você está treinando, que alguém vai roubar coisa no vestiário, sabe? É o fim da picada, é isso que eu falo. E aí vem gente querer comparar a violência brasileira com a violência que você tem em outros lugares do mundo. Isso não acontece num país desenvolvido, né? Isso não acontece. Ninguém vai entrando e pegando o que não lhe pertence e vai embora, né? É o fim da picada. Você gosta do salgadinho da Dalva? Adoro. Adoro a Dalva e o salgadinho dela. Olha, os meus preferidos. Gosto lá, tem a máquina de coxinha, é fantástico. Adoro a coxinha da Dalva. A pizza e aquele espécie de fidalgo que ela faz e o pastelzinho. Tudo isso pra gente mudar um pouco de assunto, né? Porque tá pesado, você sentiu aí no programa. Vamos trocar um assunto pesado por você ficar pesado. Eu já fiquei. Olha, eu estive lá na fábrica da Dalva. Você já pôde? Fui lá, conheço lá. Mas muita gente às vezes pergunta onde é que são feitos aqueles salgadinhos tão gostosos que a gente vê aí, que come, vai nas festas e tal. E a Dalva, ela é uma especialista e ela contou segredos pra gente que você nem imagina. Por que será que o salgadinho é tão gostoso? Roda aí que a gente mostra. Muito bem, você está vendo aí, né? Salgado, coxinha, tem também aqui bolinha de queijo, tem tortinha. Você já deve imaginar onde a gente está, né? O Hora da Verdade hoje veio até a rainha do salgado na cidade. A Dalva, gente, produz mais de 20 mil salgados todos os dias. A gente já provou quase todos eles. Mas, Dalva, eu queria que você contasse pra gente qual que é o segredo para esse salgado ser tão bom e fazer tanto sucesso na cidade. Já há quase 30 anos no mercado, então, cada dia que passa, eu junto com a equipe, que é maravilhosa, graças a Deus, a gente tem procurado aperfeiçoar, né? No tempero, no padrão. E a gente procura cada dia melhorar mais. Procuramos selecionar nossos funcionários também, que a gente pede muito para eles, para ter muito amor nessa profissão. E a gente não abre mão, nós não temos dó de tempero não, Leandro. Gente, eu vou convidar vocês agora para dar uma olhada na produção aqui dos salgados da Dalva. Presta atenção. Como é que começou a história do Dalva Salgados, Dalva? Você me falou que faz 30 anos já quase, né, que está aí no mercado. Isso, Leandro. Que eu sou casada há 35 anos e eu tive a sorte, né, de a minha sogra era salgadeira. Naquele tempo, ela já tinha uma certa experiência, que ela trabalhava em festas, né? Antigamente tinha muito disso também. Ela trabalhava em festas e ela começou a aprender e começamos a praticar em casa. E aos poucos nós fomos fazendo salgadinho ali. E com 7 anos de convivência lá com ela, aí ela veio a falecer, né? Mas ela me deixou essa herança. E daí pra cá, eu já, depois de algum tempo, eu já saí de lá, né? Fui morar sozinha com meu marido e meus filhos, e foi onde eu fiz do salgado a nossa sobrevivência. A maioria das festas hoje que você vai em Franca, pouquíssimas não são salgado da Dalva, graças a Deus. É sempre bom a gente destacar, né, Dalva, que num momento assim de crise que o Brasil tem vivido, e é bom a gente mostrar o trabalho de quem está dando certo e quem funciona. O que a senhora destaca do trabalho seu, da sua equipe, nesse momento, para sobreviver a tudo isso que o Brasil tem vivido? Continuar trabalhando nessa linha que a gente tem vindo há algum tempo, que tem dado certo, né? Esse padrão, a qualidade, cada dia procurar melhorar mais. A gente trabalha com produtos bons, a gente não compra nada por preço. E com esse tempo de crise a gente tem que inovar, né? A gente trabalha com o pé no chão, hoje nós temos consultoria. Como eu te disse, a gente faz hoje com 10, 12 funcionários,
muito mais do que o que a gente fazia com 25 funcionários algum tempo atrás, né? Então, nós conseguimos diminuir custo e hoje nós temos uma produção muito maior com muito menos gente. O que vende mais, Dalva? O que é o carro-chefe do seu O salgadinho? salgadinho que mais vende aqui é o pastel, a coxinha, né? E os espetinhos de frango. São os 3 que vendem muito mais. Mas todos vendem muito bem. A família cresceu, a alegria aumentou. Agora a proteção também precisa ficar maior. Então, temos o melhor plano para você. Tem a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Padaria Pão Delícia. Um lanchinho, um pão para o café, salgadinhos ou aquele bolo delicioso é na Pão Delícia. Tudo fresquinho para você. Saboreie. Padaria Pão Delícia. Uma delícia. Nós estamos de volta aqui no canal 23 e também no portal GCN. Vamos para as nossas premiações, começando com o troféu Joinha, bem aí na minha frente. Júnior, quem é que vai hoje esse prêmio tão especial do programa? Olha, vai para o vereador Jepe Pereira. O Jepe, entre outros absurdos que ele protagoniza, e foram muitos, eu devo admitir que é tanta coisa que acaba sendo até divertido, né? Porque é impressionante a incoerência do parlamentar aí, do vereador Jepe Pereira, né? A começar que ele gosta de se apresentar como vereador do bairro, sem falar de qual bairro é, né? Porque aí serve para qualquer bairro. Bom, o que aconteceu essa semana? A Justiça condenou o Jepe a devolver aos cofres públicos R$14 mil por dinheiro que ele mesmo se concedeu de aumento. Ou seja, ele, enquanto vereador ali, aprovou, né, projetos que aumentavam o próprio salário dele. Né? E isso não pode ser feito. Na Câmara de Vereadores, os vereadores votam o aumento para a legislatura seguinte, nunca para a própria, porque senão seria um Deus nos acuda. E o Jepe é o mesmo que há 15 dias atrás apresentou um projeto de lei querendo limitar em 2 salários mínimos os vencimentos dos vereadores, porque ele disse que não vai disputar a próxima eleição. Então, quando é com os outros, o Jepe quer limitar o salário, mas quando era com o dele mesmo, o que ele fez foi aumentar indevidamente, e por isso vai ter agora que devolver aos cofres públicos R$14 mil. Essa é a síntese do político brasileiro de hoje, né? Um sujeito sem a menor coerência, propondo uma coisa e praticando outra, e quase que de forma debochada apresentando aí iniciativas que vão radicalmente contra aquilo que ele mesmo fez ao longo da vida. Então, joinha como o Jepe Pereira não tem, né? No bolso dele a conversa é uma, no bolso dos outros a demagogia é plena. Joinha para o senhor. Joinha para o Jepe, você é campeão. Campeão. Vamos lá agora para o vergonha alheia. Quem é, Júnior? Aquela personalidade que fez a gente ficar corado. Foi o Eduardo Cunha essa semana, né? O Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, lá no Congresso Nacional, presidente da Câmara do PMDB, ele que mais, agora não dá para negar mais, né? Já haviam as denúncias dos rumores, descobriu-se que o Eduardo Cunha tem R$10 milhões escondidos numa conta na Suíça, ele e a família dele. R$10 milhões, são 2,4 milhões de dólares, que ele recebeu, segundo as autoridades que estão investigando o caso, por conta de favores na Petrobras. O escândalo do Petrolão, ele tinha influência sobre algumas diretorias ali da Petrobras. O caso foi meio que ignorado pelas autoridades aqui brasileiras, até tentaram, mas não conseguiram, porque ele tem foro privilegiado, porque ele é congressista, mas o Ministério Público da Suíça, só não tem nada a ver com isso, esse dinheiro está tudo bloqueado lá na Suíça, viu? Porque a origem é duvidosa e ilegal. Está com os bens ali indisponíveis também, e é mais um que se soma à vergonha generalizada da política brasileira e do Congresso Nacional. Este aí que parece, às vezes, ser tão do bem, né? Fica dando cada declaração. Fala, cada 3 palavras, 2 é em nome de Deus. Mas não é bem assim, não. Mas da conta bancária deve ser o diabo que gere. Com 10 milhões de dólares. É fácil, né? De reais.
E os nossos aplausos de hoje, Júnior, vão para quem? Vai para o rapaz do drone, como é que é o nome dele? É o Danilo Roncari. Ele que é noivo aí da Mariane, e ele quarta-feira no centro de Franca, ele, como diria a gíria jovem, ele causou. Ele fez um pedido de casamento com um drone. Ele pendurou uma faixa lá e botou o drone em frente ao lugar onde trabalha a noiva dele, a namorada dele, e emocionou todo mundo. Ele ficou todo mundo absolutamente comovido com a iniciativa do rapaz. Parabéns a ele pelo pedido, desejo toda a felicidade ao casal e pela criatividade também, né? Botou ali, fez de forma diferente e todo mundo ficou admirado e comovido com a história. Pela coragem, né? Pela coragem. Dividiu muito. E se dá, eu sempre falo, a gente fala isso no rádio essa semana, né? Isso é muito bonito, mas se dá errado, isso é bom você falar, não, já imaginou? Então, essas pessoas que fazem esses pedidos em público, eu respeito muito, porque se toma um não, como é que faz? Chora até o fim da vida. Vambora, senhor? Vambora. O que você escolheu de música? Eu escolhi aí uma música porque saindo daqui eu já vou lá preparar meu terno, porque no final de semana tem a festa Top Franca 2015. Sábado, lá no Castelinho, a gente tem esse grande evento que é a premiação em 70 categorias, as marcas mais importantes, as mais lembradas pelos consumidores de Franca, na pesquisa que é feita anualmente aí pelo Datalink, sob encomenda do Comércio da Franca e do GCN. Nós vamos estar lá premiando todo mundo e também entregando os troféus especiais da noite, né? Um para a Luiz Helena do Magazine Luiza como empresária da década, outro para o Beto, lá da Hidromar, como empresário do ano, e também para o pessoal da Sociedade dos Cegos pelo trabalho social que faz. Então vai ser uma noite muito bonita e, como sempre, com boa comida e boa música. Boa música. Essa é a banda Ganglex. Nós preparamos um popurrí deles, que vocês conferem agora. Eu já vou sair daqui dançando, porque a festa já é no final de semana. Se ele sair mesmo, eu mostro o making-off para vocês depois. Um bom abraço, boa semana.